Que excelente poder dar boas-vindas a você que está me acompanhando agora. Graças a Deus por sua vida, graças a Deus por você estar aí me acompanhando, né? Isso, estamos juntos nos fortalecendo espiritualmente. Olha só, eu fiz anotações aqui sobre pensamento certo e atitude errada. Isso aqui é algo para a gente se pensar. E o Espírito Santo está nos levando para isso hoje. Eu quero dedicar o episódio de hoje de Guerra Espiritual para a gente falar sobre isso. Essa questão do pensamento certo, mas a atitude errada. Ou seja, pessoas que às vezes acham que são muito santas. Verdade, que são boas demais e estragam tudo. Porque estragam a vida daqueles que estão próximos, estraga até a vida de filhos. Por causa da sua, vamos dizer assim, santidade entre aspas. Isso aqui é perigoso, gente. Os ensinamentos de Jesus nos levam a isso. Isso aqui não é um pensamento do Edson Bruno, não. Eu fiz anotações aqui porque eu quero que você anote estratégias vencedoras. Pessoas que até têm o pensamento certo, querem servir a Jesus, mas aí têm atitudes erradas. Pais que têm o pensamento certo, querem servir a Jesus, mas as atitudes estão erradas. Quando entristecem os filhos, quando desfazem os filhos, ou, enfim, você está entendendo onde eu quero chegar. Porque as atitudes erradas, elas permitiram muita coisa feia nesse mundo. Verdade, pensamento até certo, mas a atitude final foi feia demais, foi errada. As cruzadas. O que mais? A Inquisição, ou as fogueiras que aconteceram. Atitudes erradas, Atitudes erradas, pessoas que foram jogadas na fogueira devido a uma santidade que alguém pensava ter. Então, isso é um problema sério. Jesus falou sobre isso com os fariseus, lembram? Aliás, divisões na igreja já aconteceram por causa disso mesmo. Atitudes erradas em nome de uma santidade, Atitudes erradas que causam divisões, causam divisões mesmo lá no trabalho, na igreja, tristeza, pessoas que se afastam porque se entristeceram devido à atitude errada de alguém. E por que isso está aqui na série Guerra Espiritual? Porque é uma estratégia do diabo. É uma estratégia do diabo. Outro dia, uma irmã me procurou e ela disse: Pastor Edson Bruno, meu filho era uma bênção. E eu perguntei: mas como assim era? Ele era uma bênção na igreja, pastor. Ele tocava na igreja. Ele colaborava, ele ia nos ensaios, pastor. Mas entristeceram ele lá. Eu não entendo, pastor, isto. E o meu filho se afastou. Está longe de tudo, pastor. Longe da igreja, mas principalmente longe de Deus, da palavra, fazendo até coisas erradas agora, pastor Edson Bruno, me ajude. Quando essa irmã me falou isso, gente, eu vim correndo para casa e comecei a estudar um pouco sobre isso, para que eu pudesse fazer esse episódio aqui. É muito sério isso aí. Quantas pessoas que hoje estão afastadas, Não da igreja, eu diria. Não de trabalhos na igreja, porque há um momento que, quem sabe, você não precisa trabalhar, fazer algo na igreja. Verdade.
Há um momento que talvez você precise até descansar de alguma atividade relacionada à igreja, não é? Isso tudo bem. Agora, afastar-se de Deus, da palavra de Deus, não é? Isso é muito sério. Culpa de quem? Culpa de alguns que às vezes possuem um pensamento certo, mas as atitudes entristecem. As atitudes são erradas e provocam uma divisão. Isso é triste mesmo. Bom, nós temos que aprender uma coisa. A gente não pode lutar, né, contra pessoas em si. Nós temos que aprender que nós precisamos lutar contra as artimanhas do maligno, as artimanhas de Satanás. A gente precisa lutar contra o inimigo, né? Para que possamos sair vencedores e vencedores nisto que a gente chama de guerra espiritual. Os fariseus faziam tudo certo, mas tinham orgulho do seu certo, tinham orgulho da sua retidão, e Jesus não gostou nada disso. Nada. Eu anotei aqui, no caderninho das estratégias vencedoras. Anotei aqui para não esquecer. Os fariseus faziam tudo certo, mas tinham orgulho do seu certo. Tinham orgulho, da sua retidão. E Jesus, ele não aprovou isso aí. Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 8, verso 44. Ouça o que diz, ó. Jesus falando para aquela turma lá. Aquela turma de fariseus que achavam que eles eram o tudo, né? Achavam que eles eram os santos e só eles prestavam. Olha o que Jesus diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Jesus falando isso aqui, gente. Que coisa! Que coisa tremenda isso! Palavras de Jesus aqui. Meu Deus! Não parece o Jesus que disse: vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não parece o mesmo Jesus, não é? Mas é o mesmo Jesus. Ele está falando com essa turma de santarrões que, em nome de sua santidade, entristeciam, apedrejavam. Jesus está falando com eles. Vocês pertencem ao pai de vocês, parabéns. Ao diabo vocês pertencem. Querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Eu falo a verdade e vocês não querem saber da minha palavra, da minha mensagem. Jesus falando com aqueles lá. Aqueles santarrões, aqueles que em nome da sua santidade eram capazes de matar. E matavam mesmo. E a última coisa hoje é isso aqui, ó. Nossas brigas fortalecem o domínio de Satanás. Triste isso, triste quando a gente vê brigas por aí, né? Brigas em denominações, brigas em ministérios, brigas. Essas brigas fortalecem o domínio de Satanás em tudo. Lá, na igreja deles, fortalece o domínio de Satanás nas pessoas envolvidas, fortalece o domínio de Satanás na cidade, no bairro onde eles estão, porque estão brigando entre si e estão fortalecendo o inimigo. Não vamos fortalecer o inimigo, não. Vamos fortalecer Cristo em nós. E o que fortalece Cristo em nós é o amor.
é o amor. Que possamos ter cada vez mais a presença de Cristo e desse amor em nós, né? Eu vou terminar. Já está bom para terminar. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Obrigado, Senhor, porque tens falado conosco. Ah, papai, nós queremos te amar e queremos o teu amor em nós. Queremos ter o pensamento certo e a atitude certa, a atitude correta. Não nos permita entristecer as pessoas que estão à nossa volta. Senhor, não queremos brigar para fortalecer o domínio do inimigo. Não, nós queremos agir com sabedoria, com estrutura espiritual. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Nos dê cada vez mais estrutura espiritual. Obrigado, meu Pai. Amém. Graças a Deus. Glórias a Deus. Que momento bom, gente. Coisa boa mesmo, né? Estarmos juntos. Graças a Deus por tudo. Olha, entre no site encontrocomapalavra.com. Encontrocomapalavra.com. Lá você vai encontrar detalhes sobre o encontro com a palavra, esse curso, esse estudo da Bíblia que nós somos envolvidos. Tá bom? Vamos orando, vamos trabalhando. Orando e trabalhando. Tá bom, gente? Até amanhã.